Eu não sou o rei Davi que está enfrentando Golias. O presidente Bolsonaro é o rei Davi que está enfrentando Golias. Eu sou a pedra que o rei Davi pegou do chão, colocou na funda e jogou para derrubar Golias. E a pedra não pensa, ela voa. E quando Golias cair no chão, vocês peguem a espada e cortem a cabeça. E mostrem para os filisteus que o povo de Deus não tem medo deles. Eu até pensei em começar esse vídeo dizendo que quando eu assisti essa fala do Abraham Weintraub, do atual ministro da Educação, que eu não acreditei no que eu ouvi. Mas eu acreditei porque é algo que você espera dessas pessoas. A minha crítica aqui, sempre que eu menciono o cristianismo desses pseudo-conservadores brasileiros, tem a ver com isso. Tem a ver com distorções de conceitos históricos e de noções religiosas, muitas vezes, que eles utilizam a favor de uma pauta de destruição da oposição política, de destruição de quem pensa diferente deles. Eu quero analisar alguns elementos dessa fala do Abraham Weintraub, porque o que ele diz nessa fala aqui me remete a algumas outras referências e é algo muito sério. Então, para começar, você tem a mitologia cristã, a mitologia bíblica. Os conservadores brasileiros se fiam muito em algumas doutrinas, em algumas práticas de certos grupos evangélicos brasileiros. Eles se remetem muito mais à mensagem do Antigo Testamento, dos livros judaicos, do que, de fato, a mensagem de Jesus. Porque qual é a mensagem básica de Jesus nos evangelhos? É ame o seu próximo como a si mesmo. Ame até o seu inimigo. Essa é a mensagem essencial de Jesus. Se você tiver que extrair uma única ideia dos evangelhos, da missão de Jesus, segundo esses textos, é amar o teu próximo como a ti mesmo. É a mensagem mais básica do cristianismo. É por isso que toda a narrativa dos evangelhos, toda a história dos evangelhos levam ao sacrifício de Jesus. Porque é alguém que está disposto a dar a própria vida pelos outros. Se você lê os evangelhos, se você é cristão e não consegue extrair essa mensagem básica, essencial e primordial do cristianismo, daquilo que Jesus dizia, você não entendeu nada da religião que se pratica. Porque a mensagem é essa: amar até os seus inimigos, dar a outra face. E o mais curioso é que os evangelhos eles estão em contradição com uma mensagem tradicional, não apenas do judaísmo, mas de outras religiões também, de outras sociedades, que é olho por olho, dente por dente. Essa é a mensagem primitiva das sociedades. Se alguém te fizer um mal, você retorna com o mal. Se alguém te machucar, você machuca essa pessoa de volta. Se alguém te odiar, você odeia de volta. E Jesus vem para alterar essa dinâmica, vem para modificar esse raciocínio e impor algo que é antinatural. Porque o natural é isso, o natural é você odiar quem te odeia. Mas Jesus vem dizer assim, não, sejam santos, evitem fazer isso, tentem ser melhores do que vocês são. O curioso é que eu li um texto hoje de manhã, que é para outro vídeo, na verdade, não é nem para esse aqui, que é o livro do Freud, do pai da psicanálise, que se chama O Mal-Estar na Civilização, no qual ele fala sobre isso, né? Como essa exigência de viver em sociedade, viver em civilização, e essa exigência da religião cristã de você amar o seu inimigo, isso é completamente antinatural. É pedir para o ser humano ser muito melhor do que ele jamais poderá ser. Mas se você se propõe a seguir essa religião, você tem que fazer esse esforço. É uma questão de coerência, na verdade. Se eu me proponho a fazer algo, eu tento seguir quais são os parâmetros daquilo, quais são as regras, quais são os preceitos daquilo. Então, se você é cristão, você deveria, em tese, seguir a mensagem de Jesus. Mas não é isso que os cristãos fazem, via de regra. Como eu disse, vertentes evangélicas tendem a dar mais valor ao Antigo Testamento, a mensagem de violência que você encontra em muitos textos do Antigo Testamento, do que a mensagem de paz e de tolerância e de respeito ao próximo que você encontra no cristianismo. Então, quando Abraham Weintraub escolhe a história de Davi como exemplo do trabalho que faz o Bolsonaro, e aqui ele diz claramente que ele não é o Davi, que o Davi é o Bolsonaro, que ele é a pedra que o Davi pega e joga contra Golias, e a pedra não pensa. E aqui é a primeira vez na vida que eu vejo uma pessoa dizendo que não pensa, que a tarefa dele não é pensar, é só ser jogado, é só ser arremessado contra o inimigo. Quando ele faz essa analogia com o rei Davi, isso me remeteu também ao documentário que eu já mencionei anteriormente aqui, que é o The Family, que é um documentário que fala sobre um grupo religioso, digamos assim, mas um grupo político-religioso que utiliza a mensagem de Jesus de maneira distorcida também para controle político. E se infiltra em certos partidos, em certos países, em certos governos, para propagar certos valores que não tem muito a ver com a mensagem de Jesus também. E um dos personagens mencionados nesse documentário, num dos episódios desse documentário, que são 4 partes, eu recomendo que você assista, está na Netflix, é a figura do rei Davi. E isso reforça uma das mensagens básicas desse grupo,
que Deus escolhe os líderes, mesmo pessoas imperfeitas, mesmo pessoas que têm seus problemas, que a gente deve seguir essas pessoas, esses líderes, apesar dos seus defeitos. Porque a Bíblia diz uma coisa, Bolsonaro, em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. E esse é o modo que eles encontraram para passar pano para figuras altamente contraditórias, altamente problemáticas e que são presidentes como o Trump, por exemplo. Ou como o Bolsonaro também. Como eles são líderes escolhidos por Deus, a gente tem que obedecê-los, não importa o que eles fizerem. E é claro que na política, na vida real, não é bem assim que as coisas funcionam. Você não é obrigado a seguir ninguém cegamente. Pelo contrário, você deve exercer o senso crítico e questionar essas pessoas o tempo todo. O Bolsonaro não é o rei Davi. O Bolsonaro é um ex-militar que foi expulso do exército por ter planejado um atentado terrorista no exército, que foi um parlamentar durante quase 30 anos, com uma participação pífia, ridícula, que mamou nas tetas do Estado durante 30 anos, que é um presidente incompetente e problemático. Ele não é o rei Davi. Ele não é uma expressão dessa vitória do Davi contra Golias. É simplesmente um incompetente que caiu, talvez por acidente, mas talvez por certo planejamento estratégico na cadeira da presidência. Mas obviamente não é assim que quem segue o Bolsonaro o enxerga. Eles pensam no Bolsonaro como alguém que vai mudar o Brasil, que vai destruir o comunismo, que vai destruir a esquerda brasileira e vai levar o Brasil para um novo rumo. Para o rumo de um Estado brasileiro cristão. Não um Estado laico, um Estado cristão. Como somos um país cristão, Deus acima de tudo. Essa historinha de Estado laico não, é Estado cristão. Porém, de um cristianismo torpe, de um cristianismo bizarro, de um cristianismo que tem pouco cristianismo e tem muito de mensagem primitiva mesmo, de olho por olho, dente por dente. Então, seguindo essa ideia, o Abraham Weintraub se vê como um instrumento desse rei Davi, do Bolsonaro, para derrotar a esquerda no Brasil através do MEC. E a gente já alertou sobre isso anteriormente. O modo como o Abraham Weintraub tem utilizado o ministério dele para tentar destruir aquilo que ele entende como hegemonia cultural, intelectual e educacional da esquerda nas escolas, é deprimente, é pavoroso. Eles veem inimigos imaginários de todo canto. Eles veem a esquerda em todos os lugares. Você chuta uma moita e sai um comunista. E a mensagem de violência é muito clara também. Quando ele vai lá, diz abertamente a metáfora de que você vai jogar pedra no Golias e depois decapitá-lo, isso traz uma carga de violência também. Tem uma fala do ano passado que está o Abraham Weintraub e o Arthur Weintraub, que é o irmão do Abraham, no qual eles apresentam a visão deles de sociedade e da dominação esquerdista no mundo comunista. O irmão do Abraham fala o seguinte: quando um comunista ou socialista chegar para você com o papo franhanhãe, você pega e manda ele para aquele lugar. Xinga, faça o que o professor Olavo fala. Xinga. Quando você encontra um comunista na frente, faça como diz o Olavo de Carvalho, o mestre Olavo, né, o professor Olavo. Se começar com iê, você xinga, você insulta, porque você não pode respeitar essa pessoa. Então a mensagem básica deles é de que não existe diálogo com a esquerda, que não existe diálogo com a oposição política. Que o modo como se lida com essas pessoas é através da violência, através da agressividade, através dos insultos. Decapitando esse grupo e depois mostrando para os outros a cabeça decapitada. Assim como a mensagem do Bolsonaro é uma mensagem de violência, a do ministro da Educação também é nesse sentido. Essa fala dele no começo ela é muito reveladora, porque ela demonstra exatamente o que eles querem fazer. Eles querem erradicar do cenário político brasileiro um grupo do qual eles discordam. E essa é uma expressão mais clara do autoritarismo deles. Porque num debate político saudável, democrático, você exige posições políticas contrárias. Você exige pluralidade. Não existe democracia sem diferentes ideias, porque senão não é democracia. Se todos pensam igual, isso é totalitarismo. Se você não pode divergir, se você não pode discordar, isso é autoritarismo. Isso é o oposto à democracia. Esse é um regime no qual você é obrigado a se conformar à doutrina oficial do Estado. O que eles defendem é uma democracia desde que não haja oposição política, desde que não haja discordância.
E isso é autocontraditório, isso não existe. E com base numa visão fundamentalista religiosa, torânica, na verdade, né? Não é nem cristã, é torânica. Eles estão pegando em textos do Antigo Testamento, como no caso da história do rei Davi. E se você reparar também, essa fala do Abraham Weintraub era um tipo de culto que ele está falando. Então ele está pregando uma mensagem que essencialmente é política para um grupo religioso. E essa é outra coisa que a gente já percebeu também, a incapacidade deles de separar Estado e religião. A incapacidade de separar governo de pautas religiosas, doutrinárias. Sendo que no Estado laico, o que você tem é a clara separação de Estado e religião. É outro princípio democrático também, de que você vai ter um Estado, um governo, que vai governar para todos os brasileiros, não apenas para fundamentalistas religiosos. Porque senão, se você vai nesse sentido, nessa direção, isso é um passo para levar para o Estado fundamentalista, para o evangelistão. Certamente muitos brasileiros não querem morar no Estado fundamentalista religioso evangélico, no qual a mensagem essencial é de um Abraham Weintraub, é de uma Damares da vida. Principalmente porque a mensagem deles aqui, repito, não é de tolerância, de amor e de compreensão. É uma mensagem de intolerância, de supressão de oposição política, de eliminação de inimigos do rei Davi. Eu recomendo que vocês assistam esse documentário, essa série da Netflix aí, que se chama The Family, que mostra a influência desse grupo religioso, político, nos Estados Unidos e no resto do mundo também. E segundo o documentário, também tem influência no Brasil, e não me surpreenda que o grupo do Bolsonaro, a turma dele, faça parte desse tipo de interação religiosa política. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa fala do Abraham Weintraub, no qual ele se apresenta como um instrumento de destruição da oposição política, como um instrumento para o rei Davi, que é o Bolsonaro, para derrotar os inimigos. O que traz essa fala? Qual é a carga que vocês extraem dessa fala dele e se te preocupa ou não? Deixa aqui no comentário o que você pensa, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.